no livro, ou melhor, na carta de Paulo, na sua segunda carta a Timóteo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelo teu amor, a tua compaixão, pela tua bondade, a tua graça, Senhor Jesus, que tem derramado sobre nós e tem permitido com que nós pudéssemos chegar até esta casa de oração para juntos louvarmos, bendizermos, agradecermos o teu santo nome, porque só tu és digno, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bondoso Deus, se conosco, abençoa nesta hora, manifesta o teu poder, que nós estejamos, Senhor Jesus, com o nosso coração, nossa mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É a tua palavra que nós vamos estar meditando. Por isso eu peço que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, com cada um nesta hora e comigo também. Assim também pedindo para que nos dê força de nós podermos guardar a tua palavra e aplicarmos em nossas vidas para a cada dia mais podermos parecer contigo. Bondoso Deus e Pai, se conosco e abençoa, assim eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, eu vou ler dos versículos 8 até o versículo de número 13, nós vamos estar meditando nesses versículos, que diz da seguinte forma, versículo 8, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. O último versículo 13 nos diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém. Podem sentar, tomando seus lugares, aqueles que quiserem assim fazer, né? Então Paulo começa nesse capítulo aqui de número 2, né, da segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ele começa dizendo sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? E ele diz aquele que foi ressuscitado. Por quê? Jesus é o nome, né? Cristo não é o nome. Nós chamamos ele de Jesus Cristo, mas Cristo não é o nome de Jesus, né? Jesus, é Emmanuel, né? Mas não é Cristo, não é seu nome. Por isso ele diz que nós devêssemos lembrar de Jesus, o Cristo, porque muitos Jesus tinham, né? Poderia haver outros Jesus, como era um nome também um pouco comum, derivado da palavra de Josué, né? Que é a mesma palavra, e até mesmo de Oséias, né? Que é Oxé, também ela tem essa derivação. E Cristo, alguém poderia dizer que ele era ungido, porque Cristo, ungido, né? É a mesma palavra, por isso não é o nome de Jesus. E ele diz: olha, então lembre daquele Jesus ungido, daquele Jesus consagrado, daquele Jesus que foi separado, que foi o Messias, o Jesus Messias. Então, lembre-se de Jesus Cristo, e ainda ele dá uma outra conotação diferente, de que se pudesse haver alguém que se dissesse ser o Messias, se dissesse ser o ungido, ou o Cristo, que é a mesma coisa,
né? E então ele diz, olha, lembre então de quem? De Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, o ressuscitado, né? Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 6, versículos 4 a 9, ele diz assim, olha, portanto fomos sepultados com ele aqui é Cristo, né? Ou Jesus Cristo, com ele na morte, por meio do batismo. Então ele dá aqui uma relação entre a nossa vida e a vida de Jesus. Lógico que ele diz, olha, fomos sepultados com ele na morte, né? Por meio do quê? Do batismo. Então, logicamente, o batismo é um símbolo que é efetuado por todos aqueles que querem seguir a Jesus como uma ordem, uma ordenança, né? É algo que foi determinado pelo Senhor, ir por todo mundo, batizar, né? Todos aqueles que creem e forem batizados serão salvos, né? E ensinai a todas as nações. É uma ordem de Jesus. E ele diz então que através do batismo, que ele é por imersão, né? A própria palavra, embora nós tenhamos batismo por aspersão, né? Que é só jogado uma quantidade de água em alguém, né? A palavra em si, né? Ela já está dizendo, a própria palavra em si, ela já fala sobre algo que está mergulhado, então está abaixo do nível. Então a palavra batismo, você pode adjetivá-la, né? Dizer batismo por aspersão, batismo por imersão. Você está dizendo a mesma coisa, ou você está dizendo eu mergulhei jogando água quando eu falo que eu me batizei por aspersão, me jogaram água, né? Como na Igreja Católica Romana se joga um pouquinho de água, na Igreja Presbiteriana, né? Também é jogado uma porção de água sobre a pessoa, mas eu estou contrariando o que a própria palavra está dizendo, porque se a palavra batismo ela significa imersão, e eu dizer que eu fui imerso com um copo d'água jogado sobre mim, ou com algumas gotas d'água, eu estou falando, né? Não está falando claramente. E se eu falar que o meu batismo foi por imersão, eu estou dizendo que eu fui imerso por imersão, porque a palavra batismo significa imersão, então eu estou falando a mesma coisa. Então, por isso que adotou-se, né, o batismo mergulhando, né? Mergulhando na água. Então, se mergulha por quê? Porque ela é símbolo também de um sepultamento daquele que morreu. Pois ele diz assim, olha, portanto fomos sepultados com ele, com Cristo, porque aqui, se nós pegarmos o contexto, está falando de Jesus Cristo, nós somos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, quando a pessoa é batizada, significa que ela morreu aqui, o seu corpo não, ela morreu para esse mundo, né? Ela morreu para as consequências erradas deste mundo. Aí então ele pode então passar pelo sepultamento, que é o batismo. Ele diz, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Também como Cristo, ele diz, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado, né? Como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, né? Então, Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, para muitos, não só para os 12, mas muitos viram ele, da última vez quase 500, a Bíblia nos relata que viram ele subir, está sendo assunto aos céus, né? E ali ele diz, olha, então ele morreu, ressuscitou, e nós também, juntamente com ele, né? Para que nós tenhamos uma nova vida, assim como ele teve, uma vida diferente agora, que não era mais aquela vida comum que ele estava com os discípulos, atrelado a esse corpo, e não podendo
ir, né, com o corpo além da onde eles estavam, muito embora, logicamente, ele sabia do que se passava, mas o seu corpo estava em um lugar só. Agora ele poderia passar a parede, como ele relata, ou como a Bíblia relata, né, que ele chega, eles estão reunidos, fechados num lugar, e Jesus entra e Jesus sai. Não foi pela porta nem por janela, ele desaparece, e no entanto ele come, né? No entanto se coloca a mão, sente, né? É um corpo glorificado, que não há explicação científica, né? E nem mesmo espiritual para isso, a não ser você crer pela fé. Mas ele diz do Cristo, de quem, né, ele está falando? Então, do Jesus Cristo que foi ressuscitado. E nós também fomos pelo batismo, nós morremos e agora ressuscitamos, né? Não morremos corporeamente, mas morremos para o mundo, para que nós tenhamos uma nova vida. E o versículo 5 nos diz, de Romanos 6: se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, como Jesus ressuscitou, e nós hoje entramos pelo batismo, e simbolicamente estávamos mortos, simbolicamente, através do batismo fomos sepultados, simbolicamente também, quando saímos, né, ali do tanque batismal, do rio, do lago, do mar, né, que fomos imersos, quando saímos, nós também fomos ressuscitados de uma forma simbólica. Mas ele diz, né, ele completa dizendo que também, certamente, nós seremos da mesma forma que ele foi. Então, mesmo mortos, poderemos ressuscitar um dia. Há essa possibilidade de uma semelhança da sua ressurreição. No versículo 6 nos diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, Paulo aqui eu só peguei, né, esses versículos para mostrar a quem ele está falando para Timóteo, né? Lembrando de quem? Ele diz: lembre-se do Jesus Cristo, aquele que foi ressuscitado dos mortos. E aí ele diz mais algo sobre esse Cristo que ele está falando. Ele diz: aquele descendente de Davi. Então veja bem quantas coisas ele direciona para que a gente não erre o alvo, né? Ele dá ali várias situações, várias características da pessoa de Jesus. Então ele diz que o seu nome é Jesus, ele diz que é aquele que foi ungido, ele diz que é aquele que morreu e foi ressuscitado, né? Porque para ser ressuscitado precisava morrer, mas também ele diz é aquele descendente de Davi. E nós encontramos, né, em Mateus capítulo 1, versículo 1, e depois vai, né, falando até o versículo de número 16, Mateus ele faz um registro da genealogia de Jesus, né? Ele tem por questão mostrar quem era Jesus, só que Mateus ele começa com Abraão. Ele diz no versículo 1: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e ele dá mais uma atenção, filho de Abraão. E depois no versículo 2 até o versículo de número 16, ele vem falando de Abraão, né? Ele vem descrevendo de Abraão até chegar em Jesus. Abraão, né, Isaac, Jacó, e assim vem todos, né, Jessé, vem falando todos até chegar em Jesus para provar. Está vendo? Esse Jesus do qual estou falando, ele é filho de Davi. E também Lucas, ele faz
uma genealogia um pouco diferente. No capítulo de número 3, no versículo 23, né? E no 32, no 23 diz assim, olha, Lucas 3, 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. Por que ele diz considerado? Porque na realidade, né, ele não nasceu com a intervenção de José, né? Mas ele era considerado filho de José. E no versículo 32, depois aí do versículo 23 até o versículo de número 38, ele faz uma descrição diferente. Ele começa de Jesus. Veja bem, Mateus começa de Abraão, chega em Jesus. Lucas, ele começa de Jesus e vai, sabe até onde? Até Deus. Ele vai dando todos os pais, né? Jesus era filho de José, e assim, filho desse, filho daquele, né? Então, no versículo 32 ele diz: filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson. Então, ele vai descrevendo, né? Então, entra na genealogia de Cristo, entra Davi. E ele começa de Jesus, né? Falando do pai de Jesus, do pai de Jesus, né? Do vô, tataravô, trisavô, né? E vai até chegar em Deus. Então ele dá essa distinção. Então Paulo, ele também nos relembra que Jesus Cristo ressuscitado, que é o descendente de Davi, e ainda Paulo fala uma coisa assim mais ousada, né? E ainda ele diz assim, conforme o meu evangelho, né? Conforme o meu evangelho, quer dizer, conforme a minha boa nova, quer dizer, ele que estava transmitindo, não que foi ele que fez toda a programação, mas ele transmitia isso, era o evangelho que ele transmitia, eram as boas novas que ele trazia. No versículo 9, pelo qual, né, ele está falando do evangelho, conforme o meu evangelho, completando, ele diz, pelo qual sofro e até estou preso como um criminoso. Veja bem, então ele pregava as boas novas de Cristo, né? Falava de uma salvação, de um amor tão grande de Deus, que ali foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele está falando, e por falar, e por pregar, e por evangelizar, e por sair como missionário, que ele saiu, né? Primeiro ele sai ali para prender os cristãos, para trazer eles para até morrer, se preciso for, né? Ele tinha ordem, ele tinha ali a documentação necessária para isso. Ele sai, né? Naquele intuito, mas no meio do caminho, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, né? Logicamente não foi um encontro pessoal, mas ele diz que uma luz, uma grande luz, todos viram essa luz, mas só ele ouviu a voz, né? Ele cai do cavalo, né? Porque aquela luz brilhou, creio que até o cavalo se assustou, né? com aquela luz muito intensa, e a voz fala com ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele fala, mas quem eu estou perseguindo? Eu saí para pegar umas pessoas aí que pudessem estar seguindo. Agora ele fala, eu sou Jesus, né? A quem tu estás perseguindo? E ele não saiu para perseguir Jesus. Jesus já não estava mais no nosso meio, já havia sido morto, já havia sido ressuscitado e já havia sido assunto aos céus, né? Ele estava perseguindo os seguidores de Cristo. No entanto, Jesus toma para si, né? Porque ele mesmo depois, ou antes, melhor dizendo, ele disse que aquele que fizer para um dos meus mais pequeninos, faça bem ou faça mal, para um dos meus mais pequenininhos, aquele que acha que não é nada, que não se considera com nada, que não se compara com nada, né? Se alguém que fizer a um dos meus mais pequeninos, primeiro a mim está fazendo. Então, se fizer bem a um dos pequeninos de Cristo, está fazendo para Jesus,
se fizer mal a um dos pequeninos também, né, não precisa ser grande, sou pequeno. A pessoa está fazendo para Cristo. E isso foi Jesus que disse, né? Então, quando ele sai a perseguição dos seguidores de Cristo, Jesus está dizendo: você está perseguindo a mim. Você persegue pessoas, mas, no entanto, você está perseguindo a mim, porque perseguindo eles, eu tomo a posição deles, né? Eu tomo a vida deles para mim. Então, fazendo bem ou fazendo mal para eles, vocês estão fazendo bem ou mal para mim. Então, eles estavam, Jesus toma, né, o lugar deles, toma a posição deles ali, né? Também, 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 20 a 21, Paulo vem falando também sobre a ressurreição, sobre de quem é Cristo. Ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, né? Por que ele diz dormir? Ele fala primícia, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormiram. Por quê? Porque para o salvo a morte não é considerada morte, porque morte é separação, né? Então, quando nós morremos, nós separamos. Mas para Deus a morte é a separação eterna, né? A separação de Deus. Então, quem morre se separa desse mundo, dos mesmos pares, né? Dos seres humanos, dos seus parentes, seja de quem for, da sociedade, ele se separa, né? Então, por isso é a morte, é a separação. Mas ele não separa de Cristo. Então, para Deus é como se estivesse dormindo e não como se estivesse morto, né? Então ele diz: ele é a primícia dos que dormem, daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também, né, que foi Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, nós vemos que de quem Paulo está falando? Do Jesus, aquele que é o Cristo, o Messias, que ressuscitou dos mortos, que foi descendente de Davi, né? E ele diz que ele sofria por causa dessa palavra, por falar isso, por dizer: olha, Jesus Cristo vive, ele morreu, mas ressuscitou. Deus amou o mundo, né, que deu seu Filho para morrer por mim, por você, para que você possa ir ao céu obedecendo a palavra de Deus. E isso causava então um grande mal dentre as pessoas, que chega a levar a Paulo como um criminoso, né? Então ele diz que ele estava ali sofrendo, né, preso como criminoso. Eu sofro pelo qual, o evangelho pelo qual eu sofro, e até estou preso como criminoso. Ele estava preso como criminoso. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 14, nos diz assim: olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que a mim aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho, porque ele diz lá que a palavra de Deus não estava presa. Então, quando Paulo foi preso, ele não ficou murmurando, ele não ficou se lamentando, né? Ele não ficou ali, né, cabisbaixo, como alguém querendo, né, ser consolado, triste, num canto, né? Como muitas vezes a gente vê as pessoas querendo que a gente chegue até eles, então fica entristecido para que chegue perguntar o que ele tem, né? O outro põe lá no Facebook: estou triste. Aí começa as perguntas: mas por que você está triste? O que aconteceu? Né? Estou me sentindo triste, né? Põe lá as carinhas de tristeza e tal. Aí todo mundo fica perguntando, né? Por que você está triste e tal, né? E aí, não, ele disse que não. Ele falou: eu estou preso, estou sofrendo, não é brincadeira, né? A prisão não é brincadeira. Estou preso como criminoso, ele não cometia crime, né? Mas estou preso como um criminoso, certo? Contudo, a palavra não está presa. E aí, para Filipenses, ele escreve dizendo
que, ao contrário do que poderia acontecer, tem servido a sua prisão, né? Tem servido para progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Né? Então ele aproveita aquela oportunidade da sua prisão, de estar ali, para fazer conhecido, né, a guarda do palácio, aquela guarda que ficava do lado ali do imperador, dizia, qual foi o seu crime? Não, porque os guardas estavam ali para tomar conta, não sabiam, né, a condenação. Qual foi o seu crime? Foi falar do amor de Jesus, foi falar do amor de um homem que veio a esse mundo, né, um Deus que veio a esse mundo, se fez homem, morreu aqui enquanto ele esteve, ele só fez o bem, mas foi morto, condenado como um criminoso também, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, hoje ele está vivo para salvar todos aqueles que creem, ou que venham a crer, né, na sua palavra, e sirvam a esse Deus poderoso segundo aquilo que ele tem ordenado, né? E aí no versículo 14 ainda de Filipenses capítulo 1, ele diz: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, né? Então viram, olha, se Paulo foi preso, tudo que ele fez, né? Ele foi preso e ele está lá, e não está calado, está falando, né? Não está se lamentando. Olha, perdi meu tempo, poderia estar em outro lugar, poderia estar fazendo outra coisa, né? No entanto, estou aqui, olha, preso como criminoso, sem ser criminoso, estou sendo acusado de crime, né? Sem ser criminoso, mas estou fazendo notória a toda a guarda a pessoa de Cristo, a pessoa do ungido, a pessoa daquele que morreu, ressuscitou, morreu no meu lugar, derramou seu sangue, e estou pregando. Então, as pessoas, quando souberam disso, o que aconteceu? Se motivaram e perderam o medo. Também se eu for, vou ser igual a ele, né? Vou perder o medo, não vou me guardar aqui com medo de pregar o Evangelho e ser preso também, né? Porque se Paulo foi preso e está feliz, eu também posso ser igual a ele. Por que eu vou ser diferente dele? O que ele tinha de mais privilégio do que eu, do que qualquer um de nós? Então, ele diz que isso, houve uma grande motivação, eles foram motivados no Senhor pela prisão. Então Paulo até se alegra, porque a sua prisão motivou as pessoas a trabalharem, a fazerem a obra de Deus e a evangelizarem, né? A estar fazendo a vontade do Senhor, evangelizando sem medo agora de uma represália por parte dos governantes, por parte dos imperadores, né, que acusaram, né, como Nero, que ateou fogo em parte lá de Roma, e acusou que foram os cristãos, né, e houve uma grande mortandade de cristãos e perseguição à igreja de Cristo, justamente por causa de uma loucura, né, de um imperador que preferiu, para que se houvesse ódio entre as pessoas, ele disseminou, né, o ódio, colocando fogo em parte de Roma e acusando, né, trazendo por certo pessoas ali que comprovaram, né, que ele havia, que eram os cristãos que tinham feito isso, assim como fizeram com Cristo, que trouxeram as pessoas para comprovar que ele havia blasfemado, né, sem ter blasfemado, mas no Sinédrio ali eles trouxeram falsas testemunhas que vieram testemunhar contra Cristo. Assim, houve uma grande perseguição. Porém, eles disseram: não, nós nos motivamos, né? Ficamos motivados em ver o que pode acontecer com alguém que prega. Pode morrer, pode sofrer, sim, né? Pode sofrer, sim, pode sofrer. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu não sei o nome do livro, né, de Heróis da Fé, que falava sobre alguns pastores, né, que foram
foram pregar para tribos, né, canibais, e morreram, foram sozinhos e morreram. E teve alguns que as esposas pegaram, mesmo sabendo que o marido havia morrido, né, como pastor, elas foram no lugar também, né? Foram lá porque, sem medo de que pudessem morrer, e morreram, muitos morreram. Mas o que aconteceu? Com o tempo, o Evangelho, né, alguns foram martirizados, foram os mártires ali, morrendo por causa do Evangelho, mas o Evangelho chegou até essas tribos, né? Foi chegando, e com a morte deles como mártires, Deus pôde salvar a essas tribos que eram canibais, né? Para eles, comer a carne humana era comer a carne principalmente do inimigo, né? Era um triunfo você poder estar saboreando a carne do ser humano, do seu semelhante, mas inimigo, né? Que era alguém inimigo. E o pastor chegava lá, ele era inimigo, né? E aí acabavam morrendo e sendo comidos, né, pelas tribos ali. E, no entanto, até mulheres, né, desses próprios pastores foram e morreram também. Outras não, né? Mas algumas foram, não se acovardaram. Não, meu marido foi e morreu, eu não vou. Mas nem passo perto, nem oro por eles, né? Não, elas pegaram e falaram: eu vou no lugar do meu marido. Meu marido foi lá, morreu lá, eu então vou também, se for preciso morro também, mas quero chegar e falar para eles. E até que chegou o ponto de que eles acabaram aceitando, né, a Jesus como Salvador, e pararam também com o canibalismo. Então isso motivou, né, a prisão de Paulo, e ela motivou as pessoas a pregar o Evangelho sem medo, assim como também a morte daqueles pastores motivaram até algumas mulheres e outros também, né, que foram no lugar, outros pastores que receberam uma chamada de Cristo e não acharam que era do inimigo, né, porque chamaram para morrer e foram também, e morreram também, mesmo sabendo, e eles não foram enganados, né, nem os primeiros foram enganados. Eles tinham chamado: olha, Deus manda pregar lá, mas é loucura. Talvez quantas palavras eles receberam, né, em desapoio, né, querendo impedir que eles fizessem essa loucura, né, essa loucura santa, podemos chamar assim, né? Porque a Bíblia diz que o próprio Paulo escreveu que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Então, para o mundo é loucura, mas para Deus é sabedoria, né? Então, nem a morte nos separará do amor de Cristo, né? Ou do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Para eles foi dessa maneira. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor a cada coração, e se o Senhor permitir, semana que vem nós continuamos aqui no versículo número 10 dessa leitura, para vermos tudo que Paulo está falando.